Vamos dar continuidade à meditação que temos feito então, lá na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Hoje nós vamos meditar do verso a partir aí do verso de número 8 até o verso de número 13. Tiago, capítulo 2, do verso 8 ao verso 13. Acompanhe na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, nós temos meditado no capítulo 2 de Tiago e temos visto que Tiago ele passa do assunto da provação para um assunto que era muito pertinente, um assunto extremamente prático que estava acontecendo naquelas igrejas, que era a discriminação. Tiago começa o capítulo 2 falando sobre o princípio que ele estabelece: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Após isso, ele dá o exemplo de um homem rico e, ao mesmo tempo, outro pobre, que entra na igreja, e eles são tratados, então, com total diferenciação por causa da sua condição social. O rico é convidado a se assentar mais à frente, num lugar especial, enquanto o pobre é deixado de pé no fundo da reunião da igreja, ou então ele poderia se assentar à frente desde que ficasse sentado debaixo dos pés do rico. Tiago, depois disso, fala-nos, a partir do verso de número 5 ao verso 7, ele nos dá alguns argumentos, então, para não termos essa atitude discriminatória. E agora, a partir do verso de número 8 até o verso de número 13, Tiago vai nos explicar, continuando essa discussão sobre o assunto da acepção de pessoas. Agora, Tiago, então, vai qualificar aqueles que fazem acepção de pessoas como transgressores da lei de Deus. E ele diz aí no verso de número 8: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago aqui, então, faz um contraste entre o que é fazer a coisa certa e fazer aquilo que é errado. Ele vai nos mostrar que Deus, ele nos concedeu uma lei. Ele chama essa lei de lei régia,
né? Uma lei que deve reger a nossa vida, né? A ideia de Tiago é que Deus é como um rei e nós somos os seus súditos que vivemos no seu reino. E, portanto, Deus tem a sua própria legislação, a sua própria constituição para exercer o seu governo sobre o seu reino e sobre a vida dos seus súditos. O que Deus requer de nós, como seus súditos, é a nossa, então, obediência, né? A nossa obediência. Aqui Tiago quer deixar muito claro que a posição do cristão deve ser uma posição de submissão à autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida e de que nós temos uma lei que deve governar a nossa consciência e a nossa prática do dia a dia. Por isso que ele diz: se contudo observais, né? É isso que nós devemos fazer, que é atentamente olhar para a lei, a palavra, o evangelho, e vivermos a nossa vida à luz daquilo que Deus prescreveu para nós em sua palavra. Ele fala aqui da lei régia, e ele usa essa expressão não só com a ideia de que Deus ele é o nosso rei, mas de que há uma lei que deveria ser absoluta no sentido de governar a nossa consciência e as nossas atitudes. Ou seja, a principal lei, né? A principal lei, que é a lei do Evangelho. Ele diz: a lei rege segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, falando sobre este mandamento, ele diz lá no livro aos Gálatas, no capítulo de número 6, no verso 2, que esta é a lei de Cristo, a lei de Cristo. E quando você olha para o Evangelho, em Mateus capítulo 22, você vai encontrar essa pergunta que foi feita sobre qual era a lei mais importante. Você vai encontrar lá em Mateus, então, 22, do verso 34 em diante, diz assim o texto bíblico: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É por isso que Tiago aqui se refere a esta lei, a este mandamento, como sendo a lei régia, né? Ou seja, a lei principal do reino de Deus, que resume todos os mandamentos. Se nós amarmos a Deus e amarmos ao próximo, nós estaremos então cumprindo todos os demais mandamentos. Logo que o foco de Tiago aqui é sobre o relacionamento que Deus espera de nós uns com os outros. Ele está falando a respeito, então, daquele pecado de discriminação que havia na igreja, onde o rico era tratado de um modo diferente em relação ao pobre. E Tiago mostra, então, que uma das demonstrações práticas do amor, aplicando na nossa vida a lei régia, é nós não fazermos acepção de pessoas. É isso que ele diz logo no verso de número 9, como aplicação do mandamento de amar
o próximo como a nós mesmos. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, uma demonstração prática do amor, em que eu estou vivendo o princípio maior do Evangelho, que é amar o próximo, é não fazer acepção de pessoas. Não julgar as pessoas pela sua aparência. Quando eu faço esse julgamento, eu estou fazendo a coisa errada. Tiago diz que eu estou transgredindo a lei. Estou transgredindo a lei. Então, o ponto de Tiago, ao falar isso, ao mostrar essa relação da lei maior, que é o mandamento do amor, da prática do amor, com o pecado da discriminação pela aparência, por causa da condição econômica, o ponto de Tiago é, então, que discriminar alguém pela sua condição social não é algo trivial, mas é um pecado muito sério. E às vezes nós podemos achar, que isso é um mero detalhe, que isso é algo sem importância, mas o que Tiago quer mostrar é exatamente o contrário, que fazer discriminação, seja ela de qualquer forma, social, seja ela racial, seja ela por causa de gênero, nós estamos cometendo um pecado que é muito grave. Ele diz aqui que nós somos arguidos pela lei como transgressores. A palavra arguir significa questionar ou convencer, condenar alguém por ter feito algo de errado. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele faz isso, Ele nos convence a respeito do nosso pecado, da justiça e do juízo. Aqui Tiago diz que a lei ela também cumpre esse papel, Quando ela revela o nosso pecado, Ela mostra que nós somos transgressores dela. É pela lei que nós reconhecemos, então, as nossas transgressões. A ideia de transgressão é essa, Transgredir a lei de Deus, Você passar o limite, você errar o alvo que Deus prescreveu em sua palavra. Então, todas as vezes que um cristão ele comete ele faz acepção de pessoas na sua vida, ele discrimina alguém pela sua condição social, pela cor da sua pele, ele discrimina por questão de gênero, ele está cometendo este pecado. O que nós temos que entender é que nós não somos, o cristão, ele não é condenado pela lei, no sentido de que sobre nós não existe mais a maldição da lei. E não existe mais maldição da lei porque Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário por causa da nossa transgressão. Cristo Jesus recebeu no nosso lugar o castigo de Deus por causa dos nossos pecados. É o que diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós não estamos debaixo da maldição da lei, por que precisamos, então, obedecer à lei? Por que Tiago fala, então, que o cristão ele é um transgressor da lei ao cometer o pecado da discriminação? Nós temos que entender que nós não estamos livres, que nós estamos livres da maldição da lei, porém nós não estamos livres da lei. A lei para um cristão, ela não funciona como uma condição para a sua salvação, porque nós fomos salvos sem lei, Nós fomos salvos por causa da obra de Cristo Jesus em nosso lugar. Mas nós fomos salvos por Cristo Jesus para viver um novo princípio de vida. Então eu preciso da lei
porque através da lei eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, como que eu devo viver a minha vida cristã, como que eu devo agradecer a Deus pelo que ele fez por mim em Cristo Jesus. Então a lei tem um caráter pedagógico. A lei não me salva, mas a lei mostra como eu devo viver a vida cristã depois que eu compreendi que Jesus é o meu Salvador. Esse é o ponto de Tiago. Então, quando nós desobedecemos a lei, nós não recebemos mais a maldição da lei, mas nós seremos certamente disciplinados pelo Senhor. O Senhor pode usar situações temporais, as circunstâncias na vida, para exercer sobre nós a disciplina se nós estamos praticando algo que é contrário à sua palavra, à sua lei. E o ponto aqui de Tiago, então, é a questão da discriminação, que é uma quebra da lei de Deus. Veja que Tiago nos diz mais. Ele agora explica por que se torna um transgressor da lei aquele que comete o pecado de fazer acepção de pessoas. E ele começa com uma generalização. Ele diz aí no verso de número 10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago começa aqui com uma generalização, né, que ele fala sobre guardar toda a lei. E quando ele fala isso, ele está se referindo àqueles crentes que, na sua grande maioria, e por isso Tiago usa essa linguagem, eles tinham vindo do judaísmo, então eles estavam muito acostumados, porque cresceram dentro da religião judaica, e eles sabiam muito bem o que a lei de Deus dizia já no Velho Testamento. Por isso que Tiago usa muito essa linguagem. Ele está escrevendo para judeus que se converteram, saíram do judaísmo e agora se converteram ao cristianismo. Então eles entenderiam perfeitamente essa expressão. Guardar toda a lei, que Tiago se refere aqui, é uma expressão que vem lá do Antigo Testamento, né? Refere-se a uma obediência absoluta e restrita à lei de Deus. A questão de Tiago é que cometer o pecado da discriminação não é algo, então, acidental, não é algo sem importância. Discriminar alguém, na prática, implica em quebrar toda a lei de Deus. E ele vai dizer, então, que quebrar um mandamento da lei de Deus é suficiente para tornar alguém culpado de todos os outros mandamentos. A lei aqui que Tiago se refere, sem dúvida que é aquele resumo, né, de toda a lei de Deus que está nos 10 mandamentos e que devem ser vistos e compreendidos como sendo uma unidade. Tiago mostra então que tropeçar em um só ponto, né, em um só mandamento, em um só artigo dos 10 mandamentos, você se torna culpado de todos os outros mandamentos. Então, para ser um transgressor da lei, não é necessário você quebrar todos os mandamentos. Basta você quebrar apenas um mandamento. Apenas um mandamento. E aqui nós temos então a explicação para o fato de que diante de Deus, quebrar um único mandamento significa quebrar todos os outros mandamentos. Ele diz no verso 11, porquanto aquele que disse, né, foi Deus que disse, foi Deus que nos deu os 10 mandamentos, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Veja que Tiago compara o pecado de discriminação. Ele compara o pecado de fazer acepção de pessoas. Ele interpreta este pecado como sendo a quebra do 6º mandamento, né? Que é não matarás. Não matarás. Você
vai ver a interpretação que Jesus dá para a quebra deste mandamento lá em Mateus capítulo 5. E é esta aplicação prática que Tiago está fazendo aqui do Sermão do Monte. Mateus capítulo de número 5, verso de número 21 e 22. O Senhor Jesus disse assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem professar um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja como que Jesus interpreta este mandamento, né? Não matarás. Na época de Jesus, os fariseus interpretavam isso apenas como um ato externo, né? Quebrar o mandamento não matarás seria você, de fato, tirar a vida de alguém. Você cometer um assassinato. Mas Jesus aqui, no Sermão do Monte, ele interpreta o verdadeiro sentido de não matarás. Não matarás é muito além do que tirar a vida de alguém, do que apenas não, né? Cometer o assassinato, que é algo tão grave, né? Você tirar a vida do próximo. Mas Jesus interpreta o mandamento não matarás, que é não cometer assassinato, como sendo você abrigar ódio no coração, ou falar mal do próximo, ou desprezá-lo. Então, há várias maneiras de você quebrar o mandamento, o sexto mandamento, de não matar alguém, de não cometer o assassinato. A interpretação de Jesus vai muito além do que apenas uma ação física externa. E é este o princípio que Tiago está aplicando aqui no que diz respeito à discriminação, a fazer acepção de pessoas. Tiago está dizendo que quando um cristão faz acepção de pessoas, ele está quebrando o sexto mandamento. Ele está cometendo o pecado de assassinato. Por isso que Tiago vê o pecado de fazer acepção de pessoas como algo muito grave. É tão grave quanto, de fato, tirar a vida de alguém. Ou seja, é a mesma coisa, Tiago está dizendo. E veja que ele faz mais, ele compara, veja que ele cita apenas 2 mandamentos, né? Ele fala do mandamento não adulterarás, também ordenou não matarás. E Tiago seleciona aqui, então, o mandamento não adulterarás, que é o pecado de adultério, que era visto dentro do contexto judaico um pecado também muito grave, né? Lembrar que quando alguém cometia adultério, segundo a lei do Antigo Testamento, essa pessoa tinha que ser apedrejada até a morte. Esta era a punição pelo pecado de adultério. Lembra daquela mulher, né? Daquela história, trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, em flagrante adultério. E Jesus, então, diz àqueles homens, né? Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E um a um foi deixando, e Jesus não condenou aquela mulher e a perdoou e disse para ela: vai e não peques mais. Então, o adultério era visto dentro da cultura judaica como um pecado muito grave. E Tiago aqui equipara o pecado de fazer acepção de pessoas, que na interpretação de Tiago é quebrar o sexto mandamento, não matarás, como sendo tão grave quanto cometer o pecado de adultério. O pecado de adultério. Então, o que Tiago aqui ele está nos mostrando, ele não está, primeiramente, minimizando uma gradação que existe em termos de consequências dos diferentes tipos de pecados que há. Mas o que Tiago aqui está mostrando é que não é pelo único mandamento
que alguém será... a quebra de um único mandamento é suficiente para uma pessoa ser julgada, porque quando ela quebra um único mandamento, ela é condenada por todos os outros mandamentos, né? Então, o ponto de Tiago é que a lei de Deus ela deve ser compreendida como sendo uma unidade, né? Tiago, com esse argumento, ele quer quebrantar a soberba e a arrogância daqueles judeus cristãos, que certamente não estavam enxergando nenhum problema em cometer o pecado da discriminação social e, pelo contrário, se achavam zelosos e cumpridores da lei. Eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, quando, na verdade, eles estavam longe da vontade de Deus, estavam desobedecendo flagrantemente a vontade de Deus, a sua palavra. No verso de número 12, Tiago então vai mostrar que nós precisamos viver com esta consciência de que nós seremos julgados por Deus. E ele diz isso no verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A expressão que Tiago usa aqui para a lei da liberdade é a interpretação que Tiago faz a respeito do que é o Evangelho, né? O Evangelho é a lei da liberdade, no sentido de que o Evangelho nos mostra que Cristo Jesus cumpriu toda a lei de Deus no nosso lugar perfeitamente, e também que Cristo Jesus recebeu na cruz do Calvário o castigo por causa da nossa desobediência à lei de Deus. Então, aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus, ele está agora livre da condenação eterna que ele merecia por transgredir a lei de Deus, por não obedecê-la perfeitamente. Por isso, Tiago chama o Evangelho de lei da liberdade. É por meio do Evangelho, quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus, que nós estamos livres da condenação eterna. Então, o Evangelho é a lei da liberdade. Através de Cristo Jesus, nós fomos libertos. Jesus veio nos dar a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Cristo Jesus é aquele que nos liberta da nossa culpa e da escravidão espiritual. Mas nós devemos viver, então, esse princípio do Evangelho. É isso que Tiago está dizendo. Falei de tal maneira, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados. Tiago aqui está nos exortando de que devemos viver e falar, tendo consciência de que nossas obras, palavras, serão trazidas pelo Senhor Jesus através do Evangelho. E ele vai nos julgar, vai julgar nossas palavras, vai julgar nossos pensamentos, vai julgar nossas atitudes. E quando nós vivemos no dia a dia, entendendo que o Senhor Jesus vai voltar e ele nos julgará segundo a lei da liberdade, ou seja, ele nos julgará segundo o Evangelho que hoje nós conhecemos, nós então, vivendo à luz deste princípio, vamos evitar exercer qualquer tipo de discriminação contra o próximo. Então, para você evitar cometer o pecado da discriminação, de fazer acepção de pessoas, você deve se lembrar todos os dias de que um dia o Senhor Jesus voltará e nós seremos julgados pelas nossas obras, palavras, pensamentos, pela vida que nós vivemos até a volta do Senhor Jesus.
Tiago, então, termina no verso 13 dizendo, ele faz aqui, então, ele termina com um apelo, né? E ele diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, então, nos mostra que o verdadeiro cristão, ele então, pela lei da liberdade, que é o evangelho que hoje ele conhece, ele foi chamado pelo Senhor Jesus para ter um novo estilo de vida. E o estilo de vida de um cristão, daquele que diz que Jesus é o seu Salvador, é o exercício e a prática da misericórdia. Tiago aqui quer mostrar que pessoas que professam a fé cristã e que cometem o pecado, a transgressão, da discriminação, cristãos que professam a fé em Cristo, mas fazem acepção de pessoas, são apenas cristãos nominais. O cristão não foi chamado para fazer uma simples confissão, mas para viver e praticar o evangelho. No dia do juízo, aqueles que apenas professaram uma fé cristã com seus lábios, aqueles que apenas eram cristãos nominais e não praticaram, não exerceram na sua vida a misericórdia, esses enfrentarão o juízo eterno, a condenação eterna. É isso que Tiago está dizendo, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, como que a gente sabe se alguém realmente nasceu de novo? Se alguém realmente é crente no Senhor Jesus? Segundo Tiago, é pelo seu estilo de vida. O estilo de vida, suas obras revelam se você realmente foi salvo por Cristo Jesus ou se a fé é apenas uma fé nominal. É bom dizer que Tiago aqui, ele não está ensinando salvação pelas obras, mas ele está ensinando que a salvação pela fé em Cristo Jesus produz obras que testemunham a nossa fé. É aquilo que o apóstolo Paulo também nos disse lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, do verso 8 ao verso 10, quando ele diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, ninguém é salvo por obras. Todos somos transgressores da lei. Nós somos salvos por causa da obra de Cristo Jesus no nosso lugar. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos como alcançados pela obra da graça de Deus, o favor que nós não merecemos, de Cristo Jesus ter morrido e ressuscitado para nos dar vida eterna e salvação. Somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Mas fomos salvos pela fé, segundo Paulo, para as boas obras. E esse é o ponto, então, de Tiago. A maneira como eu vivo a minha vida está, através da maneira como eu vivo a minha vida, eu estou demonstrando a minha fé no Senhor Jesus. Então, alguém que diz ser cristão e não pratica a misericórdia, o juízo de Deus virá sobre ele, porque ele não praticou a misericórdia. Tiago termina dizendo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Este é o princípio que nós devemos praticar no dia a dia. A misericórdia que nós recebemos, a
Bíblia diz lá, Paulo, naquele texto de Efésios, que foi por misericórdia que Deus nos deu Jesus para ser o nosso Salvador. Foi por misericórdia que Deus enviou o seu Filho para que, através da morte de Jesus, eu e você pudéssemos ser totalmente perdoados dos nossos pecados, das nossas transgressões. Foi essa misericórdia que triunfou sobre o juízo. Porque ao invés de nós recebermos da parte de Deus o juízo que nós merecemos, a misericórdia triunfou sobre ele. Quando Cristo Jesus morreu na cruz no nosso lugar, Deus derramou sobre Jesus a sua ira, Deus castigou Jesus por causa da nossa transgressão, e através de Jesus nós recebemos a misericórdia de Deus. Então a misericórdia triunfou sobre o juízo. E alguém que pratica misericórdia no seu dia a dia entendeu o Evangelho. Realmente compreendeu o Evangelho. Realmente é uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus em sua história. Porque agora ele exerce a mesma misericórdia que Deus exerceu para conosco através de Cristo Jesus. Então, o ponto de Tiago é: como você trata as pessoas revela muita coisa sobre a nossa própria condição espiritual. Quero terminar dizendo, então, que é esta maneira da igreja poder combater o racismo, né? A discriminação, o preconceito. Nós vivemos uma onda, algumas semanas atrás, desse movimento que começou lá nos Estados Unidos pela morte de um negro por um policial, e isso se espalhou, né, pelo mundo, esse movimento contra o racismo. A postura da igreja diante das desigualdades sociais, da discriminação que existe na nossa cultura, à nossa volta, é nós entendermos que o racismo ele é fruto do pecado e o evangelho é a única solução para o problema. Logo, a melhor maneira de nós combatermos o racismo, o preconceito, o pecado de fazer acepção de pessoas, é pregar o evangelho. E é exatamente isso que a igreja tem que fazer. Nós pregarmos o evangelho e ensinar para as pessoas e testemunhar para elas que Cristo Jesus, ele nos amou, ele deu sua vida por nós, e que a nossa prática deve ser a prática da misericórdia. E nós devemos amar as pessoas como Cristo nos amou. Pense comigo sobre isso, né? Se as pessoas amarem a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo, será que haveria racismo? Será que haveria preconceitos, discriminação, o pecado de fazer acepção de pessoas? Então, é esta a mensagem do Evangelho para nós. Quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, que é cheio de preconceito, né, de racismo, nós temos que lembrar que a única maneira de transformar este conceito que existe à nossa volta é pregarmos o Evangelho. Porque o Evangelho une pessoas diferentes. Une pessoas diferentes. Se não fosse através do Evangelho de Cristo Jesus, os homens seriam inimigos entre si. Mas é por meio do Evangelho que nós somos unidos para ser um só povo, para ser uma só igreja, uma só família, não importando a condição social, econômica, não importando a cor da pele, não importando se é homem, se é mulher. Em Cristo Jesus nós somos um. Então a igreja, através da pregação, a igreja, através do seu relacionamento e testemunho, ela está constantemente combatendo toda e qualquer forma de racismo, de preconceito.
O que nós devemos ser contra este movimento é não sair às ruas para botar fogo, invadir lojas, colocar fogo em delegacias. A igreja não deve ter essa postura. Não é esse o tipo de protesto que a gente vai fazer, de revolução que a igreja vai fazer. A postura da igreja deve ser de pregar o evangelho. Deve ser de testemunhar de Cristo Jesus. E a melhor maneira é nós vivermos o evangelho. O melhor protesto, né? As pessoas olharem para nós e ver, através da nossa prática, do nosso dia a dia, que nós fomos realmente salvos pelo Senhor Jesus. E exercer a misericórdia e praticar o amor. Só assim nós poderemos fazer diferença, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje, para que como igreja nós possamos mostrar às pessoas que a resposta e a solução para toda essa história que a gente vê na nossa sociedade, de preconceito, de racismo, de discriminação, a resposta está no Evangelho. A resposta está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.